Você já esteve aqui, neste lugar onde o silêncio é ensurdecedor e o futuro é uma neblina? Você clama por uma resposta, um sinal, qualquer coisa, mas parece que está falando com as paredes. A angústia de uma decisão importante pesa sobre seus ombros e cada caminho à frente parece incerto, coberto por uma densa névoa de dúvidas. É uma sensação de paralisia, um grito por direção que ecoa no vazio. E se o problema não for que Deus está em silêncio? E se a questão central for que nós, em meio ao barulho do mundo e de nossa própria mente, simplesmente esquecemos como ouvir? A comunicação divina é uma via de mão dupla, mas uma das linhas está congestionada. Neste encontro, não vamos simplesmente repetir uma oração. Faremos algo anterior, algo fundamental. Nós vamos primeiro calibrar a bússola da nossa alma. Juntos, vamos identificar e silenciar os ruídos que mais nos impedem de perceber a voz de Deus. Apenas com o coração preparado, com o canal limpo, é que nosso clamor por direção encontrará o seu destino. Fique comigo, porque a clareza que você procura exige mais do que palavras. Ela exige preparação. Antes de buscarmos a direção, precisamos entender o que nos impede de percebê-la. O primeiro e mais poderoso ladrão da clareza é o ruído do medo. Pense no medo não como uma emoção passageira, mas como uma entidade, um sabotador que vive dentro de nós. Ele tem uma voz e essa voz é alta, insistente e terrivelmente convincente. Ele se alimenta das nossas incertezas e cresce no solo fértil das nossas inseguranças. Quando você está diante de uma decisão crucial, o medo não apresenta fatos, ele cria ficções. Ele é um mestre contador de histórias, mas suas narrativas são sempre de terror. Ele sussurra no seu ouvido. E se você falhar? E se as pessoas te julgarem? E se você perder tudo? E se este não for o caminho certo e você se arrepender para sempre? Cada "e se" é uma corrente que ele prende aos seus pés, tornando cada passo mais pesado, mais difícil, até que a inércia se torna a escolha mais segura. A voz de Deus, por outro lado, é descrita nas Escrituras como um cicio tranquilo e suave. É uma voz de paz, de encorajamento, de sabedoria. Agora, imagine tentar ouvir um sussurro delicado no meio de um show de rock em volume máximo. É impossível. O medo é esse show de rock. Ele grita cenários catastróficos, amplifica os riscos e minimiza sua capacidade de superá-los. Ele te convence que a prudência é se esconder, que a segurança está em não arriscar, e assim a vontade de Deus, que muitas vezes nos chama para fora do nosso barco para andar sobre as águas da incerteza com fé, é completamente abafada. O medo te faz focar no tamanho das ondas, enquanto a voz da fé te convida a manter os olhos no Mestre que acalma a tempestade. Para começar a silenciar esse ruído, o primeiro passo é reconhecê-lo, é dar um nome a ele. Quando a ansiedade apertar seu peito e a sua mente começar a bombardear você com futuros desastrosos, pare, respire fundo e diga para si mesmo: isso não é a verdade. Isso é apenas o medo falando. Essa simples dissociação é poderosa. Você para de se identificar com a voz do medo e passa a observá-la como um ruído externo. Você começa a perceber que a ansiedade não é a sua identidade. É apenas uma interferência no seu canal de comunicação com o Criador. O medo quer que você acredite que está sozinho nesta tempestade. Mas a verdade espiritual é que você nunca está. A presença divina é uma constante, mas ela não compete com o barulho. Ela espera pacientemente que você escolha diminuir o volume do medo para que possa ouvir a melodia da paz. Portanto, o exercício prático aqui não é lutar contra o medo com violência, o que apenas o tornaria mais forte. É um ato de entrega consciente. É um desarmamento voluntário. É olhar para essa voz que grita e, com a autoridade de um filho amado, dizer: eu escolho não te ouvir agora. É um convite para que outra voz, uma voz de amor perfeito, que lança fora todo medo, possa finalmente ter espaço para falar. Este é o primeiro passo para limpar o canal. É o detox da alma.
removendo a estática da ansiedade, para que o sinal divino chegue com clareza e sem distorções. Se o medo é a estática que impede a comunicação, o segundo ladrão da clareza é um ruído mais sutil, porém igualmente ensurdecedor: o peso das opiniões alheias. Nós carregamos dentro de nós um tribunal invisível. O júri é composto pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelos nossos líderes, pelos nossos cônjuges e hoje, mais do que nunca, uma multidão de rostos anônimos que nos seguem nas redes sociais. Cada um deles segura um martelo, pronto para bater e dar seu veredito sobre cada escolha que fazemos. Desde a infância, somos treinados para buscar o aceno de aprovação, o sorriso de concordância, o aplauso da multidão. É um instinto de sobrevivência social. Pertencer a um grupo nos trazia segurança. Ser aceito significava estar protegido. O problema é que na jornada espiritual, esse instinto se torna uma armadilha mortal. A busca pela vontade de Deus e a busca pela aprovação humana são, na maioria das vezes, caminhos que seguem em direções opostas. A voz de Deus frequentemente nos chamará para o desconforto, para o incompreendido, para o caminho menos percorrido. Enquanto isso, o tribunal das opiniões alheias sempre defenderá o status quo, o caminho seguro, o que é socialmente aceitável e lógico aos olhos do mundo. Imagine que sua vida é um navio. Deus te deu um mapa e uma bússola, apontando para um destino glorioso que só Ele conhece em detalhes. No entanto, no leme do seu navio, você permitiu que um comitê se sentasse. Seu pai diz: vira à direita, é mais seguro. Sua mãe diz: não, à esquerda, mais rápido. Seus amigos gritam: siga em frente, todos estão indo por aqui. As redes sociais mostram 1000 outros navios indo em outra direção, fazendo você duvidar do seu próprio mapa. Com tantas vozes gritando ordens, como você pode ouvir a instrução calma e precisa do único capitão que conhece a rota e o destino final? Você não pode. O resultado é a paralisia, ou uma navegação em círculos, tentando agradar a todos, e no fim, não chegando a lugar algum. Na vontade de Deus se torna apenas mais uma opinião na mesa, e nem sempre a mais popular. Libertar-se disso exige um ato de coragem brutal. Exige que você, um por um, demita os membros desse júri. Não com raiva ou desrespeito, mas com uma declaração de soberania espiritual. Significa olhar para as expectativas que seus pais projetaram em você e dizer com amor: eu honro vocês, mas minha obediência primária é ao meu Pai Celestial. Significa olhar para a pressão de seus amigos e dizer: eu valorizo sua amizade, mas não posso sacrificar meu propósito para manter sua aprovação. Significa desligar o som do mundo para poder ouvir a melodia do céu. O exercício aqui é uma reordenação de lealdades. É perguntar a si mesmo em cada decisão: estou fazendo isso para ser visto, aplaudido e aceito por homens? Ou estou fazendo isso em obediência silenciosa e fiel a Deus? A resposta a essa pergunta é um farol. Se a motivação é a aprovação externa, é um sinal de alerta piscando em vermelho. A paz que vem de estar alinhado com o Criador é infinitamente mais estável e gratificante do que a euforia passageira de um elogio. Desagradar pessoas é um efeito colateral inevitável de agradar a Deus, e é preciso estar em paz com isso. Portanto, antes de pedir a direção divina, faça um inventário das vozes que você permitiu que tivessem autoridade sobre sua alma. Entregue cada uma delas. Coloque a opinião de Deus em um trono e todas as outras em um degrau muito, muito abaixo. Só que quando a única voz que importa for a única voz que você procura, o caminho à sua frente começará a se tornar nítido, livre da névoa da expectativa alheia. Nós atravessamos as linhas inimigas externas e a névoa começou a se dissipar. Com uma dose de coragem que talvez não soubéssemos possuir, olhamos para a face do medo, essa entidade barulhenta que se alimenta de futuros catastróficos, e começamos a aprender a abaixar o seu volume. Com uma nova e ousada resolução, entramos no tribunal de nossa própria mente, onde um júri de opiniões alheias batia seus martelos incessantemente, e com amor e firmeza nós o dissolvemos, declarando nossa lealdade primária ao único juiz cuja opinião importa. O ar está mais clino, o silêncio mais presente,
E é precisamente neste silêncio recém-descoberto que o adversário mais perigoso se revela, não como um monstro em uma caverna, mas como um reflexo no espelho. Chegamos ao coração do problema, ao epicentro do ruído, ao obstáculo que não pode ser combatido com as mesmas armas, a teimosia sofisticada e implacável do eu quero. Este não é um simples desejo, é um sistema operacional que roda silenciosamente por trás de todas as nossas ações, um soberano que aprendeu a arte da camuflagem espiritual. Ele não grita mais como medo, nem busca aprovação como a carência. Ele evoluiu. Ele se tornou um teólogo, um advogado, um estrategista que usa a própria linguagem da fé para sequestrar a vontade de Deus e colocá-lo a serviço da sua própria. Ele aprendeu a orar. É aqui que o auto-engano atinge o seu nível mais magistral. Pense nisso, com a precisão de um cirurgião examinando um tecido. Nós não nos aproximamos mais de Deus com uma lista de compras infantil. Nós nos aproximamos com um plano de negócios, um plano de vida. Passamos incontáveis horas em análise, pesquisa, planejamento, desenhamos organogramas para o nosso futuro, estabelecemos metas trimestrais para a nossa felicidade, criamos projeções de 5 anos para a nossa segurança. Nosso plano é inteligente, bem pesquisado, responsável e, na nossa avaliação, praticamente infalível. E então, com este documento primoroso debaixo do braço, nós nos ajoelhamos. A postura de humildade, as palavras são de submissão, mas a intenção é de uma apresentação corporativa. Apresentamos nosso plano a Deus, não para consulta, mas para ratificação. É um contrato redigido unilateralmente, e nós só pedimos a assinatura divina para que o financiamento celestial seja liberado. Este contrato invisível tem cláusulas muito específicas, a cláusula da felicidade garantida, que estipula que o resultado final de qualquer empreitada deve obrigatoriamente gerar um sentimento de satisfação pessoal e contentamento. A cláusula do cronograma razoável, que define prazos claros e proíbe atrasos que possam gerar ansiedade ou desconforto. E talvez a mais importante, a cláusula da ausência de sofrimento desnecessário, um adendo que permite dificuldades para crescimento, desde que sejam moderadas, compreensíveis e não interfiram com as cláusulas 1 e 2. E, finalmente, a cláusula da aprovação social, que garante que o caminho escolhido, embora de fé, também seja admirado e respeitado por nossos pares. Nós não pedimos um mata, nós exigimos que Deus se torne o fiador do nosso. E o que acontece quando o divino contratado se recusa a assinar? O que acontece quando a vida não cumpre as cláusulas? É aqui que a verdadeira natureza do nosso coração é exposta. A frustração que sentimos não é apenas decepção, é uma indignação justa. Sentimos-nos traídos. Senhor, eu fiz a minha parte, eu orei, eu planejei, eu fui fiel, porque tu não estás cumprindo o acordo. A porta que se fecha, o diagnóstico que vem, o relacionamento que termina, tudo isso é visto como uma quebra de contrato por parte de Deus. E essa indignação revela que em nosso coração, o rei Eu ainda está firmemente sentado no trono. Este rei é um déspota que governa a partir de uma fortaleza de controle. Ele acredita que sua principal função é gerenciar a própria vida para maximizar o prazer e minimizar a dor. E quando Deus, em sua infinita sabedoria e amor, introduz uma dificuldade que viola uma das cláusulas do contrato, o rei Eu entra em pânico e fúria. Ele vê Deus não como um pai amoroso, mas como um parceiro de negócios não confiável. Este é o ponto de ruptura. É o momento em que a ilusão de controle se choca com a realidade da soberania divina. E essa colisão, embora dolorosa, é um ato de misericórdia. É Deus nos amando o suficiente para destruir nossos ídolos, para quebrar os contratos que nos mantêm presos a uma felicidade superficial e nos convidar a uma alegria muito mais profunda, encontrada apenas na rendição. A cura para essa tirania interior não é lutar contra o rei Eu com mais força de vontade, o que apenas o fortalece. A cura é uma revolução de regime. É um ato consciente de deposição. É olhar para esse rei ansioso e dizer com compaixão: eu entendo o seu medo. Eu entendo o seu desejo de proteger e controlar. Mas seu reinado tem me levado à exaustão. Seu reinado acabou. E então, o ato mais radical de fé: deixar o trono vazio. É aqui que a cena no Getsêmani se torna não apenas uma história, mas um manual de instruções.
Vamos dissecá-la. Jesus começa com Pai. Isso estabelece a relação. Ele não está falando com uma força cósmica, mas com seu Pai amoroso. A rendição só é possível em um contexto de confiança relacional. Em seguida, se queres. Isso reconhece a soberania. Ele submete seu desejo à vontade superior do Pai. Depois, a honestidade crua. Afasta de mim este cálice. Ele não finge que não quer o que quer. Ele é transparente. Ele nos ensina que podemos levar nossa vontade mais crua a Deus. E então, a palavra que é a chave mestra do universo espiritual. Contudo. É a dobradiça que vira o jogo. Eu quero isso. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Esta não é a voz da fraqueza, mas da força suprema. É a força de confiar que o plano do Pai, mesmo que inclua a cruz, é o melhor plano. O exercício prático aqui é profundo e contínuo. É o exercício do altar diário. Todas as manhãs, antes de olhar para a sua agenda ou para as notícias, visualize um altar em seu coração. Pegue o seu plano para o dia, seus desejos, seus medos, suas ambições e coloque-os deliberadamente sobre este altar, um por um. E então, ore a oração do contudo. Senhor, eu gostaria que esta reunião corresse bem. Contudo, não a minha vontade, mas a tua. Senhor, eu desejo muito esta cura. Contudo, não a minha vontade, mas a tua. Senhor, eu quero que este relacionamento funcione. Contudo, não a minha vontade, mas a tua. Este ato de rendição diária começa a reconfigurar os circuitos neurais da sua alma. Ele te treina a viver de mãos abertas. Ele te liberta da tirania de precisar que as coisas aconteçam do seu jeito para ser feliz. A verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a ausência da necessidade de controlar os resultados. É a paz profunda de saber que o Rei legítimo está no trono, que o seu plano é perfeito e que mesmo que ele te guie por vales de sombra e morte, ele está com você. E essa presença é infinitamente melhor do que a realização de qualquer cláusula do nosso contrato autorredigido. A direção se torna clara não quando Deus finalmente concorda com o nosso plano, mas quando nós finalmente nos rendemos ao dele, trocando a ansiedade de ser o mestre pela paz de ser um filho amado. Este é o momento. O ruído foi silenciado. O terreno da alma foi preparado. Agora não nos aproximamos como quem grita em meio a uma multidão, mas como quem entra em um lugar sagrado, um santo dos santos pessoal. Quero te convidar a mudar não apenas sua postura física, mas sua postura espiritual. Respire fundo, sinta o ar encher seus pulmões e, ao expirar, solte a tensão dos seus ombros, a preocupação da sua mente, o peso do dia. Nós passamos os últimos momentos diagnosticando os bloqueios. Agora entramos na fase do diálogo. Este não é um monólogo onde você apresenta uma lista de exigências. É uma conversa íntima, uma rendição reverente. A oração que faremos é uma jornada, uma subida pela montanha da presença de Deus, dividida em movimentos que nos levam cada vez mais alto, cada vez mais perto do seu coração. Não tenha pressa. Cada palavra é um passo. Cada pausa é uma oportunidade para ouvir. Vamos começar pelo único lugar possível, o fundamento de toda comunicação com o divino, a adoração e a rendição. Antes de pedirmos qualquer coisa, precisamos nos lembrar de quem é aquele com quem falamos. É um ato de recalibrar nossa perspectiva. Quando magnificamos a Deus, nossos problemas não desaparecem, mas eles encolhem a sua dimensão correta diante da sua imensidão. Adorar é como afinar um instrumento antes de tocar uma sinfonia. Sem isso, toda nota soará dissonante. É limpar a lente da câmera antes de capturar a paisagem. Sem isso, a imagem ficará para sempre embaçada. É o ato de tirar os olhos do tamanho das ondas e fixá-los na majestade daquele que caminha sobre elas. E junto com a adoração, vem a rendição, que não é uma derrota, mas a sua maior vitória estratégica. É a vitória sobre o seu próprio ego, o tirano que te mantém acorrentado à ansiedade do controle. Agora, em seu coração, comece a orar comigo. Senhor, meu Deus, meu Criador e meu Pai,
Neste momento eu escolho silenciar tudo ao meu redor e dentro de mim, para focar unicamente em Ti. Eu reconheço a Tua grandeza que se estende além das galáxias e a Tua atenção que percebe a queda de uma única folha. Tu és soberano. Nada acontece sem a Tua permissão. Tu és onisciente. Nada te surpreende. Tu és amor. Tudo o que Tu fazes e tudo o que Tu permites flui de um coração de Pai perfeito. Diante desta verdade, eu me curvo. E eu me rendo. Eu conscientemente desço do trono da minha vida, um trono que nunca me pertenceu, e peço que Tu o ocupes por completo. Eu entrego a Ti os meus planos tão bem elaborados e tão frágeis. Eu entrego a Ti os meus medos que gritam mais alto que a Tua voz. Eu entrego a Ti a minha necessidade de entender tudo, a minha impaciência, o meu desejo de que as coisas sejam do meu jeito e no meu tempo. Eu me esvazio de mim mesmo. Eu me apresento a Ti como um vaso vazio, para que Tu possas me encher com a Tua vontade, com o Teu propósito, com a Tua presença. Eu não sou o mestre do meu destino. Tu és, e eu descanso nisso. Com o coração agora alinhado em adoração e rendição, podemos prosseguir. O próximo movimento é pedir por aquilo que é mais valioso do que ouro: a sabedoria divina. Existe uma diferença abissal entre o conhecimento do mundo e a sabedoria do alto. O conhecimento acumula informações, fatos, dados. A sabedoria sabe como aplicá-los com discernimento, no tempo certo e da maneira correta. O conhecimento te dá o mapa. A sabedoria te dá a mão do cartógrafo para te guiar pessoalmente. Nós não precisamos apenas de informações sobre qual caminho seguir. Precisamos da sabedoria para caminhar nele. A promessa bíblica é espantosa em sua generosidade. Se pedirmos sabedoria, Deus a dá liberalmente, sem nos censurar por nossa falta dela. Ele não nos repreende por não sabermos. Ele se alegra em nos ensinar. Vamos pedir por essa sabedoria agora. Pai de toda luz, fonte de toda sabedoria, Tua palavra declara que em Ti estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu venho a Ti, não como quem sabe, mas como quem precisa desesperadamente aprender. Eu peço humildemente por um transbordar da Tua sabedoria sobre a minha mente e o meu coração. Dá-me discernimento para enxergar além do óbvio, para perceber as motivações ocultas, para entender as consequências de longo prazo das minhas escolhas. Dá-me uma mente sã e um espírito prudente. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir o conselho sábio que vem de Ti através de pessoas piedosas. Protege-me da tolice do meu próprio coração e da astícia daqueles que me aconselhariam mal. Acima de tudo, dá-me a sabedoria para valorizar o que Tu valorizas e para desejar o que Tu desejas. Que a Tua sabedoria não seja apenas uma luz para o meu caminho, mas que ela transforme a maneira como eu vejo o mundo, as pessoas e a mim mesmo. Agora que pedimos por uma mente sábia, precisamos de um coração tranquilo. O próximo movimento é clamar pelo árbitro divino, o selo da confirmação, a paz de Deus. A paz que o mundo oferece é frágil, ela depende da ausência de problemas. Se as contas estão pagas e a saúde está boa, há paz. Se a crise chega, a paz se vai. Mas a paz de Deus é de outra natureza. Ela é a presença de Deus em meio aos problemas. É a calmaria no fundo do oceano, mesmo quando a superfície está sendo açoitada por uma tempestade. É a confiança serena de que não importa o quão caótico o cenário pareça, o Rei do Universo ainda está no trono e tem um plano. Essa paz, diz a Escritura, deve ser o juiz em nossos corações. Quando estamos diante de duas ou mais opções, a paz de Deus é o voto de Minerva. Ela é o sinal interno que confirma a direção externa. Senhor, Tu que és o príncipe da paz, Tu disseste que nos deixarias a Tua paz não como o mundo a dá. Eu peço por essa herança agora. Derrama sobre mim a Tua paz que excede, que transcende, que desafia todo entendimento humano. Que essa paz seja o sentinela que guarda meu coração contra a invasão da ansiedade.
que ela guarde minha mente contra os pensamentos turbulentos e confusos. Eu peço que, ao contemplar o caminho que vem de ti, essa paz inunde a minha alma, servindo como uma confirmação silenciosa e poderosa. E que, ao considerar os caminhos que não são teus, eu sinta um santo incômodo, uma ausência dessa paz, um sinal claro de alerta. Que a tua paz seja o meu norte, a minha bússola interior, me guiando para o centro da tua vontade, onde há segurança e descanso para a minha alma. Finalmente, chegamos ao clímax da nossa oração. Não é um pedido, mas uma declaração. É o momento em que a fé deixa de ser um sentimento e se torna uma decisão, um verbo. É o nosso compromisso de agir com base na confiança que estamos depositando em Deus. Esta declaração é a nossa arma contra a dúvida que certamente virá nos assaltar amanhã. É a âncora que lançamos no futuro, firmada no caráter imutável de Deus. É o nosso sim antecipado à sua vontade, seja ela qual for. Declare isso com toda a força da sua convicção. Meu Pai e meu Deus, eu confio em Ti. Eu declaro que a minha confiança não está nas circunstâncias, nem nos meus sentimentos, nem na minha própria capacidade, mas unicamente em quem Tu és. Eu confio no Teu caráter, que é perfeitamente bom. Eu confio na Tua sabedoria, que é infinitamente superior à minha. Eu confio no Teu tempo, que é sempre perfeito. Eu me comprometo aqui e agora a obedecer à direção que Tu me mostrares. Eu não peço para ver o caminho inteiro, apenas me mostre o próximo passo e pela Tua graça eu o darei. Eu escolho caminhar por fé e não por vista. Eu descanso na certeza de que Tu estás comigo, que Tu vais à minha frente e que Tu és a minha retaguarda. O resultado está em Tuas mãos. A minha parte é confiar e obedecer. E é isso que eu escolho fazer, a partir deste momento. Em nome de Jesus, meu Salvador e Senhor, eu oro e declaro. Amém. O amém que você pronunciou não foi um ponto final. Pense nele como o som de uma pistola de partida em uma maratona, não como a fita de chegada. A oração foi o ato de ligar o rádio e sintonizá-lo meticulosamente na frequência divina, limpando a estática do medo, da opinião alheia e da vontade própria. Agora, com o aparelho calibrado e o silêncio estabelecido, começa a verdadeira obra, a parte mais exigente e mais recompensadora da jornada: a arte da escuta ativa. Se nos enganamos em algum ponto, em pensar que a direção de Deus é uma transação, um pedido enviado que aguarda uma resposta por e-mail, a realidade é infinitamente mais bela e orgânica. É um diálogo, uma dança contínua, onde nós, após falarmos, precisamos aprender a sensibilidade de perceber os movimentos do nosso parceiro. Você se entregou, se esvaziou. Agora precisa se tornar um observador atento, um detetive espiritual que aprende a ver o invisível e a ouvir o inaudível, pois a resposta de Deus raramente é um trovão do céu. Ela é tecida na tapeçaria da sua vida cotidiana. Nos próximos dias, semanas e talvez meses, sua tarefa é monitorar com paciência e fé 3 canais primários de comunicação divina. Eles operam em conjunto, e é na confluência deles que a clareza se manifesta de forma inequívoca. O primeiro e mais fundamental canal é a palavra viva. A Bíblia em suas mãos ou em sua tela não é meramente um compêndio de regras ou um registro histórico. É um organismo vivo, pulsante de sabedoria e poder, a principal forma pela qual Deus escolheu se revelar à humanidade. Tendo orado especificamente por direção, sua abordagem às Escrituras precisa mudar. Não se trata mais de uma leitura acadêmica ou devocional genérica. Trata-se de uma caça ao tesouro com um mapa que aponta para o seu coração. Ao ler, faça-o com uma pergunta ativa no seu espírito. Senhor, através dessas palavras antigas, qual é a tua mensagem fresca para mim hoje, nesta situação? Você ficará espantado. Um versículo que você já sublinhou, ouviu em sermões ou até memorizou,
de repente parecerá saltar da página com uma tridimensionalidade assustadora. Ele não será lido apenas pela sua mente, será recebido pelo seu espírito. Teólogos chamam isso de rema, uma palavra específica da parte de Deus para uma situação específica, extraída do Logos, a palavra escrita geral. Essa experiência não é misticismo vago, é a ação do Espírito Santo que conhece sua angústia, iluminando a passagem exata que serve como chave para a sua chancela. Pode ser um versículo sobre a paciência de José na prisão, a coragem de Davi diante de Golias, a sabedoria de Salomão ao construir o templo. A palavra que salta se torna uma âncora. Anote-a, colhe-a em um lugar visível, medite nela dia e noite. Deixe que ela sature seus pensamentos. Ela é a primeira confirmação sólida, a base sobre a qual as outras confirmações serão construídas. O segundo canal, que opera no mundo exterior, são as portas da providência. Deus não é um ser distante que apenas inspira pensamentos. Ele é o Senhor da história, o mestre que rege as circunstâncias. Ele move peças no tabuleiro da sua vida de maneiras que você nem imagina. Aprender a ler a linguagem das portas abertas e fechadas é crucial. Uma porta aberta não é apenas uma coincidência afortunada, é uma oportunidade que surge de forma inesperada, um contato que aparece do nada, um recurso que se materializa quando você mais precisava. É um fluxo, uma sensação de que o universo está conspirando a seu favor. Quando você rema e o vento sopra a favor, impulsionando seu barco com uma facilidade surpreendente, preste atenção. Isso é Deus dizendo: continue, estou neste caminho com você. Investigue cada porta aberta com sabedoria, mas não a despreze como mero acaso. Por outro lado, as portas fechadas são igualmente eloquentes. Uma porta fechada é aquele esforço que, não importa o quanto você tente, não avança. É a resistência constante, a fricção inexplicável, os obstáculos que se multiplicam. Muitas vezes, em nossa teimosia, tentamos arrombar essas portas. Gastamos energia, tempo e saúde emocional tentando forçar um caminho que Deus claramente bloqueou. Uma porta fechada pode significar: não, este não é o caminho. Mas também pode significar: ainda não, o tempo não é o certo. A sabedoria está em discernir a diferença. A providência divina é o seu GPS. Quando ele fecha uma rua, não é para te frustrar, mas para te proteger de um perigo à frente ou para te guiar por uma rota melhor e mais bonita. Aprenda a arte de soltar. Quando encontrar uma parede, não gaste sua vida batendo a cabeça contra ela. Pare, ore e pergunte: Senhor, o que tu estás me ensinando com esta porta fechada? A resposta pode ser um convite para olhar em uma direção completamente nova que você jamais havia considerado. O terceiro canal, e talvez o mais íntimo e decisivo, é o testemunho da paz. Este é o árbitro interno, a confirmação final que sela a direção em seu coração. Como pedimos na oração, a paz de Deus é um fenômeno único. Não se trata da paz do mundo, que é a ausência de problemas. É possível estar no meio da maior tempestade da sua vida, com ondas de incerteza quebrando por todos os lados e ainda assim ter uma calma inexplicável no centro da sua alma. Essa é a paz de Deus. Ela não faz sentido para a mente lógica, mas ela encora o espírito. Ao considerar um caminho, monitore seu estado interior. Se a ideia de seguir por essa direção, mesmo que ela seja assustadora e exija um passo de fé, traz consigo essa paz profunda, essa sensação de estar em casa, esse é um sinal poderosíssimo. É o testemunho do Espírito Santo dentro de você dizendo: sim, este é o caminho, andai por ele. Por contrapartida, desconfie de caminhos que, embora pareçam perfeitos, lógicos e até lucrativos, roubam sua paz. Fique atento a uma agitação ansiosa, uma excitação que é mais carnal do que espiritual, ou uma inquietação persistente que você não consegue explicar. Isso é o que chamamos de um freio no espírito. É o mesmo Espírito Santo te alertando, colocando uma bandeira vermelha. Não ignore esse sentimento. Sua mente pode ser enganada, as circunstâncias podem ser mal interpretadas, mas a paz de Deus, como árbitro, é um guia incrivelmente confiável. Finalmente, a clareza absoluta nasce na confluência destes 3 rios. É como um banquinho de 3 pernas. Com uma ou duas, ele até pode ficar de pé, mas é instável. Com as 3, ele é sólido como uma rocha. Quando a palavra que Deus te deu,
A porta que a providência abriu e a paz que você sente em seu coração apontam para a mesma direção. Você não tem mais uma sugestão, você tem uma convicção. Este é o momento de agir com coragem. Lembre-se, todo este processo não visa apenas te levar a uma decisão correta. O objetivo maior é te levar mais perto do próprio Deus. A busca pela sua vontade é o campo de treinamento para intimidade com Ele. Se essa jornada profunda te trouxe luz, se você se sente mais equipado para essa dança com o Criador, não guarde isso para si mesmo. Seja você mesmo uma porta da providência na vida de alguém. Compartilhe este conteúdo com uma pessoa que você ama e que está perdida na neblina. Se você fez esta oração e se compromete a observar a resposta de Deus, escreva nos comentários: "Eu confio no teu tempo, Senhor." Vamos criar uma corrente de fé aqui. Inscreva-se no canal, pois nossa jornada de aprofundamento na espiritualidade prática está apenas começando.